E vamos iniciar a nossa reunião deste sábado com a leitura através da Liliane. Boa tarde a todos. Do livro Caminho de Vida, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Edificações. Vós sois a luz e o mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Bom, vamos nos concentrar neste momento para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos. Senhor, Deus nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, Maria, nossa Mãe Santíssima. Aqui estamos, Senhor, para mais uma tarde de estudo e aprendizado. E pedimos, Senhor, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Queremos nesta tarde, Jesus, todos juntos em um só pensamento, mandar, enviar para os nossos irmãos na Turquia e na Síria os nossos melhores sentimentos, os nossos votos de coragem, de fé, de paciência e de esperança. Então, que neste momento possamos pedir por eles e que durante toda esta tarde seja o nosso sentimento por eles, de amor e de carinho. Senhor Jesus, pedimos que ilumine o nosso palestrante da tarde, que ele possa nos trazer, como sempre faz, os teus ensinamentos de forma clara e que possa realmente cair dentro dos nossos corações como bálsamo, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais este dia maravilhoso de aprendizado. Que assim seja. Queridos irmãos, mais uma vez vamos receber o nosso amigo querido que se encontra no Canadá. O César, ele é presidente do Centro Espírita Chico Xavier, no Canadá. Depois ele vai falar o nome da cidade, Sherbrooke, não é isso, César? Isso mesmo, Fátima. Esquecido. É,
deixa ele falar, deixa ele me corrigir aqui na cidade. É Não, isso? está certinho. Certinho? Então, e mais uma vez o César vai falar para a gente, ele já é da FABEM, eu falo para ele que ele é da FABEM já. Então, César, seja mais uma vez bem-vindo para a primeira palestra do ano de 2023, não é mesmo, gente? César Graças a está Deus. conosco durante toda a pandemia e é por isso que eu digo que ele já faz parte da FABEM. Meu querido, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado a todos os amigos da FABEM. Né? Dr. Bezerra nos abençoe, nos envolva com sua luz amorosa, que ele possa nos transmitir nesses momentos inspiração, paz, serenidade. Nós sabemos muito bem que vivemos num mundo de muitos desafios, de muitas lutas. Sabemos igualmente que vivemos em tempos que são, ao mesmo tempo, maravilhosos, plenos de recursos, uma ciência extraordinária e, ao mesmo tempo, vivemos uma época de profundos desencontros, de profundas tristezas, com milhares de irmãos nossos vivendo praticamente na ignorância das coisas da alma, das coisas do espírito. Isto, obviamente, não é sem consequências. Nós não podemos ignorar quem somos e fazermos escolhas, decidirmos nossa vida baseados em apenas um aspecto da nossa realidade, que é a realidade material. Então, nós espíritas temos certamente a alegria de ter um conhecimento que nos permite ver um pouco mais longe, de compreender as coisas de uma maneira mais esclarecida. E nós agradecemos isto a esta luz bendita que nos foi trazida pelos espíritos superiores e que chegou a nós na forma destes belíssimos livros codificados por Allan Kardec, este homem extraordinário que abre para a humanidade uma nova era. Muitas vezes não nos damos conta que, ao tempo em que viveu Allan Kardec, viveram outros grandes gênios da humanidade. Mas nós olhamos sempre muito atentamente para todos aqueles gênios que resolvem problemas aparentemente imediatos. Valorizamos extremamente os cientistas que resolvem os problemas das doenças, dos remédios, da agricultura, porque o nosso interesse imediato, como nos diz o Livro dos Espíritos, é, na verdade, o interesse, né, pela solução de problemas que passam pela inteligência, primeiramente. Contudo, Allan Kardec foi um destes desbravadores que iluminaram para nós as luzes da vida espiritual, as luzes do futuro, o entendimento da dimensão extrafísica. Nós admiramos Einstein por suas concepções, ele fez uma verdadeira revolução na ciência. Admiramos Planck, Niels Bohr, Heisenberg, admiramos os cientistas que alteraram a nossa concepção da vida, mas estes homens, muitas vezes sem Deus, nos levaram à bomba atômica, às armas de grande potência bélica, destruidora, nos levaram às ameaças que vivemos presentemente. Sabemos que não tinham muitos deles esta intenção, mas nós ignoramos, olhando para estas revoluções, uma maior que se passava ao mesmo momento. Uma revolução silenciosa que espalhava pelo mundo uma nova compreensão da vida.
Uma revolução que descortinava para o ser humano o entendimento de realidades que nos afetam a todos. Vivemos preocupados com uma pandemia nascida de um vírus, que já temos os meios e os recursos para lidar, mas ignoramos a verdadeira pandemia da desorientação, das angústias profundas, do mal-estar de viver que muitos irmãos nossos apresentam, dos quadros de psicotia, podemos dizer, dos quadros de psicose, de distúrbios nervosos, espirituais, que graçam por todo o planeta. E tentamos resolver isto com as luzes da nossa ciência. Nós somos como aquele rei, né, da Babilônia, Nabucodonosor, que olhando para seus jardins, para seus palácios, encontra-se, né, olha-se como num espelho e diz: que maravilha eu construí. Que terra linda, que realizações esplendorosas. Mas ele será afetado naquele mesmo momento, nos diz o livro de Daniel, por uma obsessão terrível que o faz passar 7 anos comendo a erva do campo como se fosse um animal. Então, diz ele no final deste período que olhou para os céus. E ao olhar para os céus, provavelmente num ato de profunda dor espiritual, como estes atos que nos narra André Luiz nos livros que escreveu, nestas belíssimas obras de revelação espiritual, como ele próprio, quando se dá conta da situação de miséria em que estava, e lembra-se de orar, lembra-se dessa força superior que habita o universo, e está presente, mas que nós, capazes de construir grandes edifícios, de resolver problemas de engenharia, que nós começamos a dizer: bom, nós não precisamos deste ser. E o rei olha para os céus, provavelmente num ato de profunda humildade, e diz: voltou-me então o entendimento. Nós, meus irmãos, temos nesta tradição milenar que acompanhamos atentamente pelos livros de história, a descrição de momentos como estes e que refletem um pouco a realidade do que estamos vivendo atualmente. Uma civilização profundamente rica, pessoas simples que têm uma vida muito simples hoje, possuem recursos que mesmo os reis mais poderosos da Idade Média e do passado não tiveram. Nós nos deslocamos com, né, conduções que eles jamais puderam imaginar. Temos supermercados quando eles deviam caçar. Temos farmácias, temos hospitais, temos comunicações. Mesmo a pessoa mais simples hoje vive melhor do que um rei da antiguidade. E, contudo, nós olhamos para estas obras e esquecemos aquele que põe e dispõe as coisas. E a voz que fala Nabucodonosor naquele dia em que ele cai, né, literalmente, né, comendo a erva do campo, naquele dia essa voz lhe diz: isto te acontece para que saibas que eu sou o Senhor. Eu atribuo poder a quem bem eu quero. E ele agora não mais te pertence. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um período como estes. Estamos fascinados pelo nosso poder, estamos fascinados pela nossa capacidade de fazer brinquedos. Mas vemos milhares de pessoas caminhando sem respostas para a vida, sem compreensão da própria existência, sem compreender o que fazem neste mundo. E uma luz se acendeu para nós em 1857, que nos trouxe de volta a possibilidade de compreender aquela luz
que viveu entre nós há 2000 anos. Então, nós queremos hoje trazer uma pequena reflexão sobre como a nossa luz se transformou em trevas e como estas trevas têm nos causado sofrimento e dor. E como a luz bendita que se acendeu há 2000 anos para todas as criaturas deste mundo é ainda a única que pode trazer sentido, paz, serenidade aos nossos corações atormentados. A teologia da luz é algo muito bonito. Sempre me impressionou a forma como poetas, místicos, profetas falam do Senhor, referindo-se a Ele como a luz. Muitos sequer conheceram Jesus, ou o conheceram, mas pertenciam a outras tradições espirituais, como o islamismo, por exemplo, que tem poetas e místicos de grande envergadura, como Rumi e outros, que nos deixarão páginas de uma grande beleza espiritual, referindo-se ao Senhor como luz. Luz que tudo preenche, luz que clareia nosso mundo interior, ilumina nossos caminhos, que abençoa nossa existência. Mas só pode compreender a luz do Cristo aquele que caminhou nas trevas, aquele que foi resgatado da escuridão. Quem viveu esta experiência não precisará de explicações. Quem nunca viveu, talvez não entenderá tudo aquilo que falaremos. Porque é preciso ter caminhado nas trevas para entender a luz. É preciso ter estado doente para apreciar o poder do remédio. E ele vem a nós como médico divino. Ele vem a nós declarando a si mesmo esta luz. E nós olhamos para o passado, quando olhamos os grandes profetas e vemos páginas de grande beleza. Partilho com vocês algumas para a nossa reflexão de hoje. Diz um texto deste profeta extraordinário que é Isaías, um dos mais belos da tradição judaica. Um dos mais belos, pois ele viu com uma clareza extraordinária aquele que seria a luz do mundo. E ele nos diz: mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu o Senhor junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Zebulon e Naftali eram filhos de Jacó e constituíram duas das tribos de Israel que se situariam ao norte, na região da Galileia. E ali essas tribos viveriam as invasões dos assírios, dos caldeus, e se perderiam, né? Na tradição histórica, nós as perdemos de vista num certo momento, vão se misturar com os estrangeiros, e essas duas tribos vão habitar preferencialmente a região da Galileia, a Galileia das nações, porque ali haveria uma mistura de povos. E eles seriam considerados como brutos, indignos, um povo simples. Mas nos diz o profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da morte resplandeceu a luz. Então, este profeta que viveu séculos antes de Jesus nos avisa
que entre os homens simples, o povo simples da região da Galileia, nasceria aquele que faria resplandecer a luz de Deus entre os homens. Os profetas falam dele. Nos Salmos, nós leremos também no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, nós vemos na tradição espiritual de Israel esta identificação do profeta, do Messias, com a luz. Isto nos fará compreender mais tarde, quando Jesus vai identificar a si mesmo como sendo esta luz. Nos dizem ainda os salmistas: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Então, nós sabemos que eles se referem ao Senhor como esta luz benevolente, amorosa, que vem aos corações humanos. Na verdade, não são os homens de Neftali, os descendentes de Zabulon, que estão nas trevas da morte, somos todos nós. Nós somos as tribos perdidas de Israel e caminhamos ainda perdidos. E entre nós resplandece a luz, luz que jamais se acendeu neste planeta outra vez. Luz que brilhou por um período muito curto, mas que nos marca até hoje. Luz que não podemos esquecer, embora façamos um esforço enorme para que a nossa luz de miséria científica, filosófica, técnica, possa substituí-lo. E nós acabamos sempre em trevas, sempre em angústia, sempre em sofrimento. Nos diz ainda Isaías, numa belíssima página: levante-se, refulja, brilhe, porque chegou a luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você brilha o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Este homem viu o que viria. Levanta-te e brilha. Como ele nos dirá mais tarde, brilha a vossa luz. Não pode se esconder uma cidade quando ela está no alto de um morro. Não se pode esconder a candeia sob a mesa quando ela brilha. Então nos diz o profeta: a escuridão cobre a terra. Parece com algo que nós conhecemos, não? Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você brilha o Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos nesta mensagem que nos alcança desde há muitos séculos, e os profetas o viram. Os espíritos mais lúcidos perceberam que ele viria e que ele estaria entre nós. Compreenderam que nossas luzes próprias são luzes ilusórias e que nós, pretensos seres superiores capazes de resolver nossos problemas, não somos capazes de responder às questões mais significativas para o coração humano. As obsessões graçam no nosso mundo. Temos templos de ciência que fornecem doutorados que não são capazes de resolver a dor de um coração materno, que não são capazes de olhar para o sofrimento e para a miséria, que ignoram a dor e o sofrimento dos povos. Muitos destes ilustres homens de ciência
trabalham para máquinas de guerra, para manipulações coletivas que mantenham a humanidade na ignorância de si mesmas, de si mesma e da vida espiritual. Então nós criamos luzes que se acendem, mas que são pálidas diante da luz daquele que brilha sobre as nações. No início, nós veremos que o Senhor será identificado por um dos evangelistas, de maneira em especial, como a luz. Ele refere-se, falo de João Evangelista. Ele faz referência ao Senhor quase sempre como dizendo e chamando-o de luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Nele estava a vida, e ele dirá mais tarde: Eu sou a vida. E a vida era a luz dos homens, e ele dirá mais tarde: Eu sou a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, meus irmãos, o evangelista nos fala desta luz que resplandece nos vales de sombra e de dor deste mundo. E nós não a compreendemos, porque quando a luz se acende, ela não pode evitar que a verdade se faça presente. E muitos de nós não gostamos daquilo que a luz mostrou. Quando ele caminhou entre nós, muitos de nós o detestamos, porque ele mostrava nossa hipocrisia, porque ele mostrava nosso apego às nossas tradições e misérias, a nossa ignorância das realidades fundamentais da vida. E nem todos tiveram a bondade, a simplicidade de um Nicodemos para dizer: mas, Senhor, é mesmo isto possível? Que um homem renasça e volte ao ventre da sua mãe? Como tu, Nicodemos, um mestre em Israel, ignora estas verdades? Nem todos tiveram a simplicidade e a humildade deste verdadeiro mestre do povo judeu. Nós o detestamos porque sua luz nos incomodou. Nós o detestamos porque a luz mostra a miséria que há em nós, a lepra que nos consome. Mas ela também mostra que a presença de Deus, manifestada por este ser extraordinário, veio para curar esta lepra. Como curar nossos corações do orgulho, do egoísmo, da vaidade, se nós não reconhecemos que o temos? Como curar nossas almas da lepra, da maldade, da prepotência, da indiferença, se nós não reconhecemos que possuímos esta lepra? Então a luz se acende e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando João Evangelista nos fala que a luz resplandece nas trevas, ele está dizendo a mais pura das verdades, porque nós vivíamos e muitos vivemos ainda na escuridão. Fechamos os olhos e acusamos o sol de não existir. Fechamos a porta e nos trancamos nas nossas misérias e culpamos Deus. Construímos templos de ciência e poder, mas quando sofremos, eles estão silenciosos. Como os deuses romanos, gregos, babilônios, que olhavam os seus templos suntuosos para o sofrimento humano, permaneciam sempre em silêncio. Diz-nos Evangelista, falando de João Batista: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho,
para que testificasse da luz. Vejamos bem, para que todos crescem por ele. Ali estava a luz verdadeira, diz João Batista, diz João Evangelista, não era ele a luz, mas ele veio testificar da luz. E ali, referindo-se a Jesus agora, estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram, nos diz o evangelista. Faz 2000 anos que a luz brilhou entre nós. E muitas vezes eu me ponho a imaginar aquele jovem caminhando pelas terras da Galileia e da Judéia. Nós o vemos atravessando aquelas pequenas vilas, vilas de pescadores, vilas quase sempre próximas do mar da Galileia, aquele imenso lago, imenso, e nós o chamamos de mar. E ali ele começa atravessando de barco para, né, as diferentes regiões, caminhando pelas terras da Galileia, atravessando a Samaria, caminhando até Jerusalém, sempre vestido de uma maneira muito simples, caminhando com sandálias rotas, vestindo uma roupa à nazarena. Nós o vemos caminhando com aqueles homens e mulheres, e aos poucos todos começam a falar do Messias, do Rabi, do homem que curava cegos, que levantava paralíticos, que libertava os possuídos. Possessos e mais possessos foram curados simplesmente por estarem diante dele. E nós o vemos caminhando tão pouco tempo entre nós, tão pouco tempo. Nós não permitimos que a luz brilhasse, mas ele sabia. Os profetas já nos haviam predito os acontecimentos dolorosos que fariam com que a luz aparentemente se apagasse. Porque acreditavam que eliminando a lâmpada, eliminariam a usina, eliminariam a luz, e descobriram que ela brilhou simplesmente mais forte, porque milhares de lâmpadas se acenderam, como nos diz Emmanuel na mensagem que foi lida no início. Os mártires subiram às arenas, e a luz que queriam apagar brilhou mais forte, e brilhou para toda a humanidade. Jesus viveu circunscrito numa pequena região do Império Romano, mas seus discípulos fariam sua mensagem chegar a todos os recantos do planeta da época. Muitas vezes ao preço de sacrifícios inglórios, ingentes, difíceis. Mas ele nos diz, falando de si mesmo, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto eu estou no mundo, disse ele quando foi interpelado por um cego, ou por dois, como querem alguns evangelistas, no caminho para Jericó, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Como a dizer a todos os cegos deste mundo que somos nós, enquanto eu estou no mundo,
peçam e eu posso abrir os vossos olhos. Roguem dos vossos corações e eu posso estender as mãos e afastar a lepra da maldade que habita vossas almas. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de alguém que fala para aquela época, dizendo: sabe aquele de quem falou Isaías? Sou eu. Sabe aquele de quem falaram os profetas? Este sou eu, este que vos fala. Gerações passaram, vossos pais e avós morreram na esperança de ver aquilo que vedes agora, a luz que brilha sobre Israel. E esta luz, meus queridos irmãos, é a luz desta nova consciência espiritual que se acende para nós. A luz de Allan Kardec e dos espíritos da codificação nos permitiu ter acesso novamente a esta luz que brilhou. Como diz, né, no profeta, de uma maneira muito interessante, ele diz, como no salmo que lemos: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então, nós poderíamos dizer a Allan Kardec, a Emmanuel, a André Luiz, ao apóstolo Chico Xavier: graças à tua luz, nós vemos a luz. Porque nós não a vemos de nós mesmos, meus queridos irmãos. A doutrina espírita não nos pertence, pertence aos espíritos superiores. E a luz que Allan Kardec acendeu neste mundo, graças à luz dele, destes espíritos, nós vemos a luz. Porque a luz nos foi tirada. Religiões se constituíram e foram construindo camadas de teologia, de discussões, de conflitos sobre a personalidade dele, sobre quem ele era, sobre o significado das suas palavras. E nós fomos cobrindo com véus de obscuridade a luz. Então a doutrina espírita rasga estes véus. Quando Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, quando ele nos descortina a origem dos fenômenos espirituais, quando ele nos explica a natureza das obsessões e da comunicação dos espíritos, ele nos abre uma fronteira tão vasta como aquela que foi aberta por Pasteur, por Samuel Weiss, quando nos descortina um mundo microbiano, ou como aquela que foi aberta por Galileu, por Kepler, por Copérnico, quando nos descortinam as vastidões siderais. Então, nós estamos diante de uma revolução desta grandeza, mas nós olhamos só para as revoluções que atendem ao nosso estômago, ao nosso conforto, aos nossos prazeres, e não àquela que nos convida ao dever de assumirmos a nossa vida plenamente, conscientemente. O Espiritismo nos coloca em face de uma realidade como esta da luz que se acende para dizer: você é responsável da sua vida. Lembramos, né, desta pequenina história, que é a questão de Timbira, que está num livro de Ramiro Gama, Os Lindos Casos de Chico Xavier, que os nossos irmãos provavelmente já leram e conhecem, mas que tem uma frase que nos chama a atenção. Timbira era um espírito benfeitor que trabalhava nas sessões de desobsessão com Chico Xavier e José Xavier, que fazia às vezes de esclarecedor, de doutrinador.
Chico recebendo os necessitados. Mas, uma vez foi trazida uma moça, né, que estava completamente possuída por forças maléficas, por espíritos de grande ignorância, que gritavam muito, que xingavam, falavam palavrões, e José pacientemente conversava, conversava, né? Um espírito se afastava, vinha outro, né? Eles vinham em falange, dizia o texto de Ramiro Gama, diz o texto de Ramiro Gama. E naquele momento, o espírito de Timbira, depois que os espíritos são afastados, diz a José, meu filho, é muito bom falarmos com os espíritos e esclarecê-los, mas a médium precisa igualmente de orientação. Ela precisa estudar, ela precisa mudar sua vida, ela precisa rever suas ações, pensamentos e emoções. E José não compreende muito bem e diz: Mas, meu irmão, não seria falta de caridade negar orientação a esses espíritos? Eles são a causa do problema, nós precisamos tratá-los, esclarecê-los, eu acredito que estou certo. E aí diz o texto que Timbira, né, usando as faculdades mediúnicas de Chico, faz uma pausa, como se refletisse, e diz: Sim, meu querido José, meu irmão, toda a caridade feita em nome do Senhor é positiva e bem-vinda. Mas o que te parece melhor? Curar a ferida ou espantar as moscas? Nossas luzes e nossa ciência têm espantado moscas. Só Jesus cura. Nossas luzes resolvem problemas e criam 3 outros. Só Jesus cura. Então, meus queridos irmãos, nós temos afastado moscas, mas a cura reside na alma. E é por isso que nossos médicos nunca darão conta dos problemas, sobretudo os problemas de ordem psicológica. Nós daremos remédios que acalmam, que melhoram o ânimo, que dão uma certa tranquilidade por algum tempo, mas nós jamais poderemos curar a alma que não quer curar a si mesma. E a doutrina espírita nos descortina essa realidade maravilhosa e terrível, maravilhosa para aqueles que a tomam e decidem vivê-la, e terrível para aqueles que querem continuar sendo vítimas, ou culpando outros pela própria infelicidade e pelas próprias desgraças. A luz que a doutrina espírita lança sobre nós é aquela que ele nos prometeu. Ele, aquele que disse: Eu sou a luz do mundo. É a luz do Consolador que viria para nos explicar todas as coisas, nos diz ele. Aquilo que ele não pôde explicar de maneira clara e direta para Nicodemos, para seus seguidores da primeira hora, é aquilo que passou sob o véu das parábolas, hoje está explicado. Mas muitos de nós preferimos não ouvir. Vemos, sobretudo em países do norte do planeta, esta recusa peremptória de sequer tocar no assunto, porque nós confiamos plenamente na nossa ciência. Meus irmãos, eu sou da área científica, sou professor da área de química. Ensinei, né, nos meus idos tempos do Brasil, né, nas áreas de física e química. Adoro a ciência, sou apaixonado pela ciência, mas a nossa ciência é um brinquedo de criança perto dele. A nossa ciência não é nada perto dele. Ele é luz. Ele é vida. Ele é caminho. Nenhum psicólogo poderá nos dizer como seguir sobre este mundo, como caminhar, como escolher.
Ele pode. Ele é o caminho. Nenhum filósofo poderá responder às questões complexas da vida, porque ele não tem luz. Nenhum deles tem luz. Eles possuem flashes, lampejos da luz. Mas ele é a luz. Notemos bem, não estou dizendo que ele traz luz, que ele tem luz, que ele porta luz. O evangelista está nos dizendo, e ele próprio se apresenta: eu sou a luz. Se você quer ver, quer aclarar a tua consciência, você quer ver quem é? Não falo isso, meus irmãos, com desrespeito e desmerecimento aos nossos irmãos destas áreas, porque eu me incluo entre elas quando falo da ciência. Mas não é nenhum psicólogo de psicologia profunda ou não profunda que vai me dizer quem eu sou. Porque a única luz que pode me dizer quem eu sou é Ele. Se eu o trago para o meu coração, por isso ele diz: aqueles que creem em mim, aqueles que aceitaram a luz, meu Pai deu o poder de serem chamados filhos de Deus, de descobrirem quem são. Mas Jesus não nos mostra simplesmente quem nós somos, ele nos mostra quem nós podemos ser. E nenhuma psicologia deste mundo faz isso. Ah, reconheça as trevas em você, mas eu não preciso de ninguém para reconhecer as trevas que estão em mim. Basta eu olhar para mim mesmo e eu sei que eu estou cheio de trevas. Mas quem me mostra a luz? Onde? Que psicólogo deste mundo, que cientista, que físico, que químico pode me tirar destas trevas? Eu sou a luz. E nos diz ele: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E com a doutrina espírita, ele continua no mundo. Eu vim ao mundo como luz, diz ele no capítulo 12 de São João, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É como se ele dissesse claramente: vocês estão em trevas. Mas como é que eu percebo que eu estou em trevas? Se todo mundo com quem eu vivo está em trevas, se toda a filosofia, ciência, concepção de vida do meu mundo é feita de trevas, uma luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então é quando Jesus vem a este mundo que nós entendemos que o barulho de correntes que ouvíamos são aquelas correntes que prendem nossos pés e mãos a este mundo, que acorrentam nossas almas, porque quando a luz se acendeu, nós vimos a lepra que havia em nós, nós vimos o mal que campeava nas nossas almas. Então alguns compreenderam a luz, alguns a acolheram, alguns perceberam que a luz era boa, mesmo quando nos mostra que somos feios. E nós vemos no mundo atual um processo obsessivo coletivo. Allan Kardec nos fala das obsessões e nós vivemos uma época de profunda fascinação em que nós estamos apagando a luz da consciência e do Cristo para validar as trevas que estão em nós. Queremos apagar todas as luzes para que possamos dizer: o feio é belo, o mal é bom, desde que a luz esteja apagada. Ninguém pode discutir esta afirmativa. Mas se a luz estiver acesa, nós podemos discutir.
Por isso, meus irmãos, nós temos que viver atentos ao cultivo da luz. A luz se cultiva pela humildade de reconhecermos que nós não somos a luz. Ele é a luz. E se nós aceitarmos que somos trevas, ele poderá iluminar o nosso mundo interior e nos libertar da nossa ignorância. Se nós estudarmos atentamente as obras espíritas, posso afirmar, sem medo nenhum de errar, nós ainda não entendemos a vastidão do conhecimento espírita, as implicações para a vida, para a saúde, para a sociedade do conhecimento espírita. Nós ainda não entendemos as implicações profundas da mediunidade e das relações entre o mundo físico e o mundo espiritual, e as consequências que esta relação tem para a humanidade, para as coletividades e para os indivíduos. Allan Kardec viu séculos à nossa frente e nós nos recusamos ao estudo, à leitura, à meditação, às práticas espirituais da oração, da desobsessão, do passe, da água fluida, da caridade. Enquanto não entendermos a vastidão e a importância dessa luz que se acendeu para a humanidade, nós continuaremos espantando moscas e não curaremos as feridas que carregamos na alma. Queremos soluções mágicas. Queremos que alguém tire a nossa obsessão. Queremos que alguém resolva o problema do nosso filho. Queremos que alguém minore a dor dos nossos semelhantes, do nosso marido, da nossa esposa. Mas a doutrina nos convida a uma mudança muito mais profunda. A mudança de incorporarmos por estas práticas espirituais, pelo estudo, pela meditação séria, constante, a luz que ele representa. E, meus irmãos, tudo pode ser treva em torno de nós. Mas se a luz brilha na nossa alma, nós estamos em paz. Tudo pode ruir, mas se nós estamos na luz, nós caminhamos em segurança. Diz-nos Paulo, falando aos Tessalonicenses, vós todos são filhos, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Vocês são a luz do mundo, nos diz o Senhor. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, Pai que está nos céus. E nós lemos no Apocalipse, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, mais uma vez, João Evangelista e a teologia da luz, como dizem os especialistas, dizendo que dia virá, meus irmãos, que nós não precisaremos mais do sol, que nós não precisaremos mais da luz das candeias artificiais que criamos, porque nós teremos luz própria.
e pensamos nestas descrições que nos faz André Luiz, do momento em que espíritos, trabalhando sobre si mesmos, de repente se percebem luminosos. Diz-nos Allan Kardec, nos estudos que fez, que os espíritos não precisam de luz, porque possuem luz própria. Obviamente, falando daqueles que já alcançaram esta condição. Então, o Senhor nos diz: brilha a vossa luz, pois ela está em vós. Não passem a eternidade implorando a luz, e já está em vocês. Não sejam sempre esses eternos pedintes, implorando a luz da sabedoria, quando os livros estão sobre a mesa ou nas estantes. Não sejam estes que pedem a cura de uma ferida física, quando as feridas da alma continuam purulentas. Não sejam aqueles que vêm a mim pedindo a abertura dos olhos físicos, enquanto os da alma continuam fechados para a luz de Deus. Então, meus queridos irmãos, quando nós falamos de Jesus como luz, e quando ele fala de si mesmo como luz, isto não é força de expressão, isto não é uso da linguagem para ser enfático. O Senhor está assumindo plenamente a sua identidade. Cansamos das trevas. Se já cansamos, ouçamos o que ele tem a dizer. Eu sou a luz do mundo. E aquele que caminha comigo terá a luz da vida e jamais andará em trevas. Ele fala claramente: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por mais duras sejam as verdades que a luz nos mostra, por mais duras as verdades que os espíritos benfeitores nos digam, que nós tenhamos a coragem de estar na luz. Deixemos esta atitude infantil de vir ao centro espírita, pedir orientação para ouvir aquilo que queremos. Estou certo, meu irmão, em fazer isso? Nós já queremos a resposta, porque nós já a temos na cabeça. Nós não queremos luz. Nós queremos a confirmação das trevas que estão em nós. Então, nossa atitude precisa mudar com respeito à luz. A luz não tem maldade nem piedade. A luz mostra a verdade. E é muitas vezes difícil. Eu não preciso ir a nenhum especialista das ciências psíquicas, porque quando eu tento fazer caridade, eu vejo que há mal em mim. Eu não preciso que ninguém faça uma análise muito profunda para eu perceber que sou orgulhoso. O que eu preciso é de alguém que me diga como vencer o orgulho. O que eu preciso é de alguém que me diga como vencer a inércia espiritual da maldade que eu trago no coração. E os Espíritos nos dizem isso em cada página do Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada parágrafo das obras de Chico Xavier, a maior luz que se acendeu na época moderna para a humanidade. Nós não temos a menor ideia de quem é este homem. Nós não fazemos nem ideia de que somente alguém profundamente conectado ao Cristo pode trazer e pôde trazer das esferas superiores, letra a letra, fielmente, a mensagem do Senhor. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos
para Doutor Bezerra de Menezes, para Eurípides Barçanufo, para Zilda Gama, para Anália Franco. Quando olhamos para Caibar Schutel, para Inácio, quando olhamos para todos estes homens e mulheres que receberam as luzes do Consolador e as viveram em suas vidas plenamente, nós sabemos, aí sim que estamos curando feridas, endireitando almas, iluminando caminhos, abrindo fronteiras. Não fiquemos olhando mais para as nossas pequenas feridas, olhemos para este universo infinito que a luz descortina para nós. Mundos existem além deste nosso, da dimensão espiritual e da dimensão física, onde espíritos evolvidos vivem vidas que nos aguardam. Mas o nosso caminho é aqui e agora. E o que a luz nos mostra, aceitemos. Sou miserável, Senhor. Sou nada, sou trevas. Os grandes santos falam assim. Diante de ti eu sou um verme. Quando Chico dizia, nós falamos, ele é poético. Não! Perto de Chico, nós somos um verme, mas ele, perto de Jesus, se considerava um verme. Então, a realidade de sabermos quem somos, sabermos que nós não estamos aqui educando os outros, estamos aqui para nos educar, que podemos oferecer a luz que não é nossa, porque este é parte do processo, partilhar com nossos irmãos a luz que nos abençoa o caminho, mas que nós não nos esqueçamos. Ninguém veio para corrigir os outros, mas para corrigir a si mesmo. E as nossas feridas serão curadas quando nós acolhermos a luz. Nós temos sobre nossas cabeças a luz abençoada do conhecimento espírita. Prestemos muita atenção, meus irmãos. Não brinquemos com isso. Não é para amanhã. Não é para quando acharmos que nos convém. A doutrina espírita é uma claridade e, se não cuidarmos, as trevas apagarão, como apagaram aquele que era a luz. Então, que nós tomemos muito cuidado. Todo dia de estudos é precioso, porque é o estudo que mantém a luz acesa, a luz do bom senso, a luz da crítica, a luz do entendimento, a luz do discernimento. Finalizamos nossas palavras convidando a todos para que reflitam na palavra discernimento. Só a luz nos permite discernir o caminho bom do caminho mau, as pessoas boas das pessoas más. Só a luz nos dá o discernimento dos espíritos de que falava Paulo de Tarso. Só a luz, meus irmãos, nos permite viver, lembrando que somos nós também luz, embora não brilhemos ainda. Só a luz nos lembra, como diz Paulo aos Tessalonicenses, vós sois filhos da luz, crianças da luz, não da noite nem das trevas. Então, que esta luz abençoe nossos caminhos. Nós cansamos das trevas, meus irmãos. Tenhamos paciência para habituar nossos olhos à luz, mesmo que ela fira nossa sensibilidade, mesmo que ela mostre que não é o outro o problema, mas somos nós. Mesmo que ela mostre que somos nós o doente, mas ao ver que nós tenhamos a coragem de nos curar,
de chamar pelo médico, de manter a luz acesa, nesta época em que a fascinação e as trevas se espalham pelo mundo. Precisamos de homens e mulheres lúcidos. Precisamos de quem fale do Senhor, de quem explique o Espiritismo. Precisamos espalhar a luz que abençoa nossas vidas. E estando com a luz, meus irmãos, nós estaremos bem, nós estaremos amparados. Porque a luz que portamos ilumina primeiramente a nós, embora não nos pertença. O Senhor é esta luz, mas Ele nos permite levá-lo aos outros. E ao fazê-lo, nós iluminamos a nós mesmos. Que Ele nos ampare. E esta luz bendita que se acendeu há 2000 anos e que brilha cada vez mais forte, quanto mais nós insistimos nas trevas, esta luz permaneça e ela aqueça nossos corações, que ela afaste a maldade que ainda existe em nós, que ela nos torne criaturas mais humildes, mais doces, mais firmes, mais corajosas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, que os bons espíritos permaneçam conosco, nos iluminem, nos amparem, nos fortaleçam, porque este é um tempo de combate. Mas quando eu vejo o inimigo dentro e fora de mim, porque a luz me permite ver, eu posso combater com segurança. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado. Que Jesus e os bons espíritos abençoem a todos nós e, sobretudo, aos nossos queridos irmãos da Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Muita luz, muito obrigado. César, você agora me deixou preocupada. A gente vai sempre lembrar, de analisar se a gente está apenas espantando mosca, Nós todos temos que tomar esse cuidado, né? não é? Ô César, e quando você falou que Isaías era um dos maiores profetas, eu me lembrei do livro Paulo Estevão, quando Gesiel adoeceu, ficou doente lá e delirando com muita febre. Ele sabia tanto, ele estudava tanto sobre as antigas escrituras, e ele sabia tanto sobre Gesiel, sobre Isaías, que quando ele conheceu Pedro e ele falou do Messias, e Pedro disse que o Messias já tinha vindo, já tinha ido embora, ele acreditou na mesma hora, porque ele entendia perfeitamente como seria esse Messias, porque ele estudava muito Isaías, não é isso? Então ele sabia Exato. que era a luz do mundo. E quando você Belíssima falou, lembrança essa, Fátima, porque é um dos profetas mais belos. Ele escreve como se ele conhecesse Jesus, como se ele tivesse vivido já com Jesus, estivesse falando dele depois de tê-lo conhecido. Então, sim, realmente belíssimo, é de uma sensibilidade, e ele, inclusive, profetiza, né, os sofrimentos todos que Jesus iria viver. sim. Para quem não leu o livro, Gesiel é Estevão. O livro é Paulo e Estevão, e Gesiel é Estevão, né? Depois ele trocou de nome para Estevão, para não ser capturado. Mas, enfim. Bom, eu vou dar. O César, eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez. Foram maravilhosas reflexões. Depois a nossa palestra vai estar no YouTube, como todas ficam lá. Eu peço que todos entrem no YouTube da Fabem, se inscrevam para seguir a Fabem no YouTube. E assim, quando os meninos liberam as palestras, aparece no YouTube de vocês. E César vai estar conosco durante todo o ano, então eu nem me despeço dele, porque ele já está convocado, não é mesmo, César? Será um prazer, uma alegria.
Bom, agora nós vamos fazer a nossa prece final e depois teremos nosso momento do passe. Então, nessa conexão que nós estamos, tão maravilhosa, depois dessa exposição do César, desse estudo maravilhoso, vamos agradecer a Jesus, a todos os mentores da FABEM, pela oportunidade desse estudo, dessa clareza, desses ensinamentos, e pedir a Jesus e aos nossos mentores que nos ajudem na parte mais difícil, que é colocá-lo em prática. Então, que a espiritualidade possa nos ajudar e nós realmente fazermos a nossa parte, fazermos a nossa reforma íntima, buscarmos o estudo, buscarmos olhar para nós mesmos, para buscar e realmente conseguirmos encontrar essa luz. A luz está disponível para todos nós, basta nós irmos ao encontro dela para buscarmos. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, que possamos retornar aos nossos lares e compartilhar com os nossos familiares esse bem-estar, essa luz que recebemos aqui hoje na FABEM. Que assim seja.